Santo que estás nos céus. Nós entendemos, Senhor, que não é fácil aquilo que muitas vezes nos tens para dizer na tua santa palavra. Sabemos que algumas coisas são difíceis de entender, mas também sabemos, Senhor, que pelo teu Santo Espírito nós podemos entendê-las, aquilo que tu tens para nos esclarecer para as nossas vidas espirituais, Senhor. Por isso, pedimos neste momento que o teu Santo Espírito nos acompanhe, que nos dê a luz e a sabedoria necessárias para nós percebermos que a salvação é para todos os homens, em cumprimento daquilo que foi prometido na tua santa palavra, de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós rogamos esta bênção. Amém. De facto, a lição desta semana tem por título Os Eleitos. Eu não vou perguntar aqui quem é que teve dificuldades em entender o discurso de Paulo nesta secção da Epístola aos Romanos. Não vou perguntar porque eu sei que todos nós tivemos alguma dificuldade. E se eu estiver errado, e se houver alguém que não teve nenhuma dificuldade, pode manifestar-se, pode dizer, eu não tive nenhuma dificuldade. E eu fico muito contente com isso. Devo dizer-vos que esta secção, ou esta parte da Epístola aos Gálatas, deve ser entendida no contexto, a Epístola aos Romanos, esta parte da Epístola aos Romanos, deve ser entendida no contexto de toda a Epístola aos Romanos. E mais, deve ser entendida também no contexto da Epístola aos Gálatas, que nós estudámos no trimestre passado. Lembram-se disso, não é? Portanto, é-nos dito que a Sagrada Escritura se explica a si mesma. Isto é, nós podemos fazer comparação de passagem com passagem, de texto com texto, de livro com livro, de afirmações aqui e ali, dentro do contexto total da Sagrada Escritura, e nós vamos poder compreender melhor aquilo que nos parece difícil quando estudado isoladamente. Queremos lembrar primeiro que Paulo escreveu esta epístola em determinadas circunstâncias. Estão lembrados? Nós já estudámos isso. Logo no princípio, Paulo disse que estava preocupado com a igreja de Roma. Estava preocupado. Ele tinha uma preocupação com a igreja de Roma porque havia determinados indivíduos judaizantes que andavam por ali fazendo algumas afirmações dentro da igreja que não correspondiam à total verdade daquilo que Cristo fez para a salvação da humanidade. E como a igreja de Roma era constituída por gentios e mais quem? E judeus, naturalmente, porque os judeus estavam e estão até hoje espalhados pelo mundo inteiro, como na igreja de Gálatas, na igreja da Galácia, já tinha havido problemas com os judeus que diziam e afirmavam certas coisas que não eram totalmente verdade, como o caso de exigirem que os cristãos, para serem realmente aceitos por Deus, tinham que se circuncidar, que os gentios tinham que se circuncidar, e essa questão já foi debatida aqui em lições anteriores e nós entendemos isto perfeitamente, com certeza. Mas nesta altura, Paulo sabia que na igreja de Roma
sabia que em Roma havia uma igreja próspera, uma igreja realmente interessada em levar o Evangelho avante. Essa igreja era constituída por gentios e por judeus. O que é entendido como gentio? Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nisto. O que é um gentio do ponto de vista da Sagrada Escritura? O que é? Desculpe que eu não consegui ouvir. Se alguém pudesse levar aqui esta coisa, o microfone. Quem é que falou? Quem é que disse alguma coisa? Foi, são todos aqueles que não são judeus. Exatamente. Eram considerados gentios todos aqueles que não pertenciam à nação judaica. Portanto, quem não era judeu era gentio. E, deste ponto de vista, quem eram gentios? Quem era gentio era todas as nações que existiam ao cimo da terra, menos os judeus. Certo? Ora, os judeus achavam que tinham alguma vantagem sobre os gentios. Eles achavam que tinham alguma vantagem. E eu pergunto, tinham ou não tinham? Quem é que disse que tinham? Quem é que disse? Não consegui ver. Quem é que disse que tinham vantagem? Tinham. Tinham. E tinham realmente. Diga-me, irmã, se quer acrescentar mais alguma coisa. Tinham porquê? Porque tinham o conhecimento do Deus Criador. Ora, muito bem. Porque a nação judaica foi dado o privilégio do conhecimento do Deus verdadeiro, único e verdadeiro, em toda a sua plenitude. E, portanto, eles tendo este conhecimento acima de todas as outras nações, eles tinham vantagem. Tinham vantagem. Este povo foi escolhido por Deus com uma intenção. Certo? Os judeus foram escolhidos por Deus com uma intenção da parte de Deus. Qual era essa intenção? Era porque eles eram mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes, mais ricos, Não. mais. Porque é que era? Eles eram eleitos por Deus para mostrar ao mundo o Deus verdadeiro, e que Jesus Cristo havia de vir, o Messias, para salvar a todos. Muito Era bem. essa a mensagem, que era para eles serem um espelho perante o mundo daquilo que representantes de Deus na Terra. Muito Pronto, bem. seriam representantes de Deus na Terra. Portanto, eles eram de facto eleitos. Certo? Os judeus foram de facto eleitos. Eleitos com um objetivo, com uma missão. E essa missão, nós já temos estudado em outras ocasiões, já temos visto claramente que essa missão era levar o conhecimento da salvação ao mundo. Nós sabemos que eles falharam. Mas falharam como nação. Não foi rejeitado. O povo de Deus, o povo eleito por Deus para esta missão, era chamado o povo de Deus, não era? E o povo de Deus não é só o povo eleito por Deus para esta missão. Porque Deus disse que queria salvar os judeus e mais umas naçõesitas aí, umas pessoasitas aí. Na Sagrada Escritura é dito claramente que Deus pretende que todos se salvem. Infelizmente, nós sabemos que não vão salvar-se todos. Não vão salvar-se todos. Dentro do povo de Israel, também
não vão salvar-se todos, mas alguns vão salvar-se, ou uma boa parte vão salvar-se, com certeza. Do povo gentio, dentre o povo das outras nações, também não vão salvar-se todos, e nós sabemos. Mas alguns, ou uma parte, vão salvar-se. Quem é que vai salvar-se dentro do povo de Deus, dentro do povo judeu e dentre o povo gentio? Quem é que vai salvar-se? É um remanescente, muito bem. Mas vejam, a Sagrada Escritura é clara quando diz que todo aquele... O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse antes de se ausentar para o céu? O que é que Jesus disse? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não diz todo judeu será salvo. Não diz todo o alemão será salvo. Não diz todo o francês será salvo. Não diz todo o português será salvo. Não diz nada disso. Diz todo aquele que crer. Todo aquele que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Porque a salvação vem unicamente por Cristo Jesus. Através da fé. Eu já vi muito bem. Olha, a salvação é em Cristo. Não adianta sermos desta ou daquela nacionalidade, sermos mais inteligentes ou menos inteligentes. Não adianta sermos mais ricos ou mais pobres. Isso não adianta para nada. E é isto que Paulo está a dizer também nesta secção da lição que estudamos esta semana. Ele disse que os gentios não têm nenhuma vantagem sobre os judeus. Não têm. Porquê é que não têm? Ele diz claramente, os gentios não têm nenhuma vantagem porque os judeus foram chamados primeiro. E os judeus têm alguma vantagem sobre os gentios? Têm. Têm, porque eles têm tiveram um conhecimento primeiro que os gentios. Nesse aspecto têm vantagem. Mas não têm vantagem no que diz respeito à salvação individual. Porque cada um responde, cada um, quando eu digo cada um, não é cada nação responde por si mesma, não é cada nação. Cada indivíduo, cada homem, cada mulher responde por si mesmo. Deus salva pessoas, não salva nações, não salva grupos. Deus salva pessoas. E por essa ordem nós entendemos que o judeu e o gentio estão em pé de igualdade. É tão simples quanto isso. Agora, naturalmente que Paulo faz uma argumentação um pouco complicada para as nossas cabeças. De vez em quando parece que ele está a dar um nó cego aqui na nossa cabeça e que a gente não está a perceber bem o que ele está a dizer. Mas nós precisamos entender que ele, a certa altura, ele diz: nem todo o israelita, nem todo o que é de Israel é israelita. O que é que isso significa? Então é de Israel, mas não é israelita? Parece que é um bocadinho complicado, não é? Mas o que Paulo está a dizer é que nem todo aquele que é nominalmente um israelita é de facto um israelita. Porque ele pode não
ele pode viver de maneira que não se comporta como um israelita. Portanto, ele faz esta afirmação. Também nem todo aquele, Jesus disse claramente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, isto nós compreendemos bem, não é? Compreendemos bem. Portanto, que vantagem tem o israelita sobre o gentio? Tem vantagem apenas no conhecimento do Deus verdadeiro. Esta coisa também não me parece que esteja muito firme. Não me parece. Vamos ver se a gente consegue chegar ao fim sem isto destrambelhar para aí. Mas tudo bem. Olha, isso significa que precisamos comprar umas coisas novas, porque isto anda tudo meio coxo. Mas olhem, quando Paulo dá no princípio da epístola, mais ali pelo meio, Paulo diz que os israelitas não têm nenhuma vantagem, que não têm nenhum privilégio, mas, de facto, têm algum privilégio, como nós já acabámos de ver, no conhecimento de Deus. Mas que, em termos de salvação, eles não estão à frente para serem salvos com mais oportunidade do que os gentios. Só é salvo aquele que aceita a Jesus. Só é salvo aquele que aceita aquilo que Jesus fez por cada um de nós individualmente. Mas ele diz também que os israelitas não deveriam ter, os judeus, no caso, não deveriam ter a preocupação de estar a impingir, desculpem o termo é assim um bocado esquisito, a impor determinados costumes aos gentios que só lhes pertenciam a eles. E, portanto, nesse aspecto, Paulo estava a dar uma como é dizer? Estava a dar nas orelhas aos judeus, não é? Vocês não têm nada que estar a fazer isso. Mas depois também diz aos gentios, olha, vocês, e isto vimos na lição desta semana, vocês não pensem que têm alguma vantagem sobre os judeus, porque não têm. Não fiquem todos ufanos, porque eu estou a dar uma reprimenda aos judeus, porque vocês também não têm nenhuma vantagem. Por que é que será que a Sagrada Escritura insiste tanto em fazer este contraste entre as pessoas que são de uma ou de outra nacionalidade, que são de uma ou de outra civilização, que são, enfim, de um ou outro setor da cultura do mundo? Por que é que a Sagrada Escritura insistirá tanto com este assunto? Quem é que está a falar? Porque tanto os judeus como os gentios tinham uma coisa em comum, o pecado. E era isso que lhes fazia a barreira. Muito bem. Porque, hão de reparar uma coisa. Todos nós temos a tendência de achar, eu vou dizer qualquer coisa, se calhar alguém vai ficar ofendido, mas não se ofendam. Não se ofendam porque não é contra ninguém em especial. Mas todos nós temos a tendência de achar que em alguma coisa na vida nós somos melhores que os outros. O meu vizinho fez isto e aquilo e aquilo outro. Eu jamais faria isso. Olha, fulano fez isto e aquilo e aquilo outro. Eu jamais faria isso.
E achamos sempre que nós somos melhores que os outros. Mas nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não sabemos se somos melhores, se somos piores. Aos olhos de Deus, nós somos todos, como disse o irmão Francisco, aos olhos de Deus, nós somos todos pecadores, carentes e necessitamos de um Salvador. E ponto final. Nós não somos melhores. Nós também não podemos dizer nós somos piores que os outros todos. Não. Nós somos como os outros, necessitados de um Salvador. Nem melhores, nem piores. Cometemos erros, cometemos pecado, temos dificuldades na vida. Todos. Portanto, Paulo está a dizer aos gentios, olhem, os judeus cometeram alguns erros, mas vocês não são melhores. Vejam lá o que é que estão a fazer. Não se... como é que diz? Não se vangloriem. Exatamente. Obrigado, irmão. Não se vangloriem, porque a salvação vem de onde? A salvação vem dos judeus, porque Cristo vem dos judeus. Jesus Cristo era judeu, não é? E o Evangelho começou a ser pregado aonde? Os primeiros cristãos eram judeus ou gentios? Eram judeus. O Evangelho começou a ser pregado aonde? Em Israel, especificamente aonde? Em que cidade? Como? Não foi nada em Belém. Foi em Jerusalém. Quando Jesus foi crucificado e quando Jesus foi ressuscitado e quando Jesus foi ao céu, os discípulos começaram a pregar. Não foi imediatamente, lembram-se que eles começaram a pregar depois do Pentecostes, certo? Isto não vem na lição, mas vocês sabem. Jesus começou a pregar depois do... os discípulos começaram a pregar depois do Pentecostes, segundo a ordem dada por Jesus. E começaram a pregar em Jerusalém. Jesus já tinha dito antes, a vez de ser minhas testemunhas, em Jerusalém e por aí fora. A partir de Jerusalém, pelo mundo inteiro. E foi o que aconteceu. Portanto, os primeiros cristãos eram judeus. Não havia nenhum motivo para que os gentios se sentissem ufanos, que se sentissem orgulhosos, porque afinal tinham aceito a Jesus mais rapidamente do que os judeus. As pessoas, eu digo as pessoas, homens e mulheres e crianças e toda a humanidade, as pessoas são salvas pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, se todos são salvos pela graça, não há como nos sentirmos orgulhosos por sermos desta ou daquela, deste ou daquele grupo social, ou nacional, ou religioso. Não há como nos sentirmos orgulhosos, porque isso não salva ninguém. E nós podemos dizer assim, bom, mas nós somos adventistas, eu acho que nós temos uma vantagem, porque nós conhecemos a Sagrada Escritura de uma maneira mais clara, nós sabemos que temos a salvação em Cristo, então, se nós somos adventistas, talvez nós
tenhamos uma vantagem sobre os outros para podermos chegar ao reino dos céus. E, Carlos, e é uma vantagem, mas o que é que eu faço com ela? Muito bem. E eu ia perguntar, é uma vantagem? É uma vantagem ou não é? É. E já vamos esmiuçar isso. Dá ali ao Bruno. O Bruno queria falar. Não querias falar, Bruno? Diz. E traz-nos maior responsabilidade perante os outros. Exatamente. É uma vantagem, mas é uma tremenda responsabilidade. O que é que eu faço com o conhecimento que eu tenho da salvação em Cristo? O que é que eu faço com isso? Vivo eu esta fé? Vivo eu este conhecimento? Porque, olhem, deixem-vos dizer uma coisa. Ser cristão não é saber muito acerca de Cristo. Ser cristão não é ter um vasto conhecimento da Sagrada Escritura. O que é ser cristão? Ninguém responde. Puxa vida, então o que é ser cristão? Estou-vos a fazer uma pergunta, o que é que acham? O que é ser cristão? É ser como Cristo. Muito é fazer o que Jesus fazia. Muito bem. É viver o cristianismo. É viver. Não é dizer, não é saber, não é mostrar que sabemos muito, que temos muito conhecimento. Não é nada disso. É viver como Cristo. O apóstolo São João já dizia que aquele que diz que o conhece, mas que não vive como ele vivia, é o quê? É mentiroso. Percebem isto? É o que Paulo estava a dizer a estes homens, estas pessoas. Agora, deixem-me perguntar uma coisa. Paulo conhecia esta gente? Conhecia pessoalmente esta gente? Ele estava a escrever à igreja de Roma. Quando nós lemos a Epístola aos Romanos, no princípio ele diz que nunca tinha ido ainda a Roma. Portanto, presumimos que ele não conhecia a igreja de Roma. Mas ele palpitava, é um termo um bocado... Ele imaginava que eles haveriam de ter os mesmos problemas que ele encontrou na igreja da Galácia. E tratou de escrever uma epístola aos romanos prevenindo-os de certas coisas que eles deviam ter, de que eles deviam ter conhecimento. Muitas vezes nós também na nossa vida imaginamos que temos conhecimento de certas coisas e temos vantagem sobre certas pessoas e afinal não vivemos o cristianismo. Vivemos à nossa maneira, a nossa própria vida, sem darmos atenção àquilo que Cristo nos tem proposto. E o que é que Cristo nos tem proposto? Já agora, o que é que Cristo nos tem proposto? Digo? E silêncio, tanto silêncio. Não consigo ouvir ninguém. Como? Não percebi, querida. Esta coisa de ser velho. Jesus disse, perde-se o vem ouvido e tudo. e segue-me. Diz, querida, não percebi. Jesus disse, vem e segue-me. Ora bem, muito bem, muito obrigado. Desculpe que o defeito não é seu, o defeito é meu, que já estou surdo, mas olha, Cristo disse, vem e segue-me. Seguir a Jesus não é uma coisa muito fácil,
Porque cada um gosta de fazer a sua própria vontade. Vocês vão dizer, eu não. Não é verdade. Todos nós gostamos de fazer a nossa própria vontade. É preciso uma luta constante para nós seguirmos a Jesus. É preciso que nós nos disponhamos a seguir a Jesus. É preciso que nós tenhamos o desejo e a vontade férrea de seguir a Jesus, porque senão nós não vamos seguir a Jesus. Portanto, seguir a Jesus não é uma coisa linear. Não é só nós dizermos eu quero seguir a Jesus e vamos em frente. Não é bem assim. Há dificuldades. Diz, Filipe. Eu penso que o seguir a Jesus não será assim tão difícil. O difícil é o que vem antes. Renuncia-te a si próprio. Ora bem. E este é que é o grande problema. Pois, exatamente. Porque depois de seguir a Cristo, depois de renunciar o eu, será uma situação bastante mais tranquila, mais fácil. O pior é renunciar a mim próprio. Muito bem. São Paulo diz nesta última secção nesta secção da Epístola, nos capítulos 10 e 11, ele conclui que o que Deus pretende dos judeus e dos gentios, o que Deus pretende de qualquer grupo da humanidade é o quê? O que é que pretende? Exatamente. A salvação de todos. É salvar todos, se for possível, salvar todos. Infelizmente nós sabemos que não são todos que vão ser salvos, mas todo aquele que nele crer será salvo. Às vezes nós ficamos um pouco incomodados com aquilo que Paulo diz e sentimos um pouco incapazes de perceber perfeitamente aquilo que é dito na Sagrada Escritura. Mas se nós formos comparar algumas passagens que nos pareçam um pouco difíceis com outras passagens da Sagrada Escritura, nós descobriremos que afinal não é tão difícil assim. Nós só podemos ser salvos em Cristo. Nós só podemos ser salvos se quisermos ser salvos. Isto é um pormenor importante. Deus não nos obriga a sermos salvos. Deus propõe-nos a salvação. Nós seremos salvos por Cristo se quisermos ser salvos. Se não quisermos, não temos mais nada a esperar. Não queremos, estamos resolvidos. É que a parte de Cristo já foi feita. Agora é preciso a minha. Muito bem, O que Cristo precisava era de morrer, Ele fez. muito bem, E morreu no meu lugar. Agora depende da aceitação ou não. muito bem. Agora, a lição chama-nos a atenção para uma coisa. Nós temos a tendência de discriminar as pessoas por grupos, por nacionalidades, por crenças, por mil e um motivos. Nós discriminamos as pessoas. Nós discriminamos. Escusamos de estar com ideias de querer enganar os outros. Não é verdade. Nós discriminamos as pessoas. Infelizmente. E Paulo diz que nós não devemos discriminar seja quem for. Qualquer pessoa, eu digo, qualquer pessoa tem o direito de tomar conhecimento da salvação em Cristo. E essa responsabilidade de dar conhecimento a qualquer pessoa compete a quem?
compete àqueles que já têm esse conhecimento e que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Não pensem que a responsabilidade para dar o conhecimento à cidade de Setúbal, que pertence ao pastor da igreja. Pertence, mas não é só a ele. Pertence a todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Todos. Cada um fazendo a sua parte. Mas todos são chamados a essa responsabilidade. E era o que Paulo dizia aos judeus e aos gentios. Não pensem que alguns de vocês têm vantagem sobre os outros. Todos vocês precisam de conhecer a Cristo e levar esse conhecimento às outras pessoas. O autor da lição, os autores da lição, a comissão que preparou esta lição sobre a epístola, estas lições sobre a epístola de São Paulo aos Romanos foram preparadas por uma comissão, e eu presumo que não deve ter sido muito fácil para eles também preparar estas lições, mas eles dizem claramente que existe um grupo atualmente que precisa urgentemente ser contactado a fim de que possam aceitar a Jesus Cristo. E esse grupo qual é? Precisamente aquele grupo que outrora tiveram o privilégio de conhecer a Deus em primeira mão. Mas sabem que nós portugueses e outros de nacionalidade, e outras nacionalidades aqui da Europa, temos uma certa relutância em contactar os judeus, porque achamos que os judeus são pessoas estranhas. São pessoas que têm outras ideias, outra vida, outra vivência, e temos uma certa relutância em contactar os judeus. Eu lembro-me quando era criança, alguém me dizia sempre que os judeus, pelo facto de Jesus ter sido rejeitado pelos judeus como nação, são considerados de uma maneira menos consensual. E já era assim no princípio do cristianismo. Mas Paulo diz-nos que nós precisamos evangelizar também os judeus que estão espalhados por esse mundo fora. E na atualidade, parece que este grupo de judeus, estas pessoas a quem chamamos judeus, que são da nacionalidade judaica, parece que são um pouco negligenciados. Mas não são só os judeus. Há outros grupos que são negligenciados. Mesmo pela Igreja Adventista. E a Igreja Adventista é uma igreja que pretende levar o Evangelho a quem? A todo o mundo. Nesta geração. Nesta geração. Portanto, meus irmãos, tenhamos a honestidade de perceber... Não. Só um minutinho, dou já a palavra, Tony. Tenhamos a honestidade de perceber que todos somos responsáveis para levar o Evangelho, seja a quem for, a qualquer ser humano. Seja a quem for. Tony. Se me permite. Só para retificar aí um pequeno pormenor. A Igreja não é a Igreja que separa, portanto, os outros, aqueles que não estão com o nosso pensamento, as nossas ideias. Há membros que rejeitam outras pessoas, não é a Igreja. A Igreja pois, não... naturalmente. Pronto, convém retificar claro, isso. Claro. Muito bem. Tony, obrigado pela retificação. Quando eu disse a Igreja Adventista,
a Igreja Adventista, naturalmente, estou a falar de algumas pessoas, membros dessa Igreja, que não estão dispostos a colaborar na evangelização de certas pessoas, de certos grupos. Claro que eu não vos vou dizer aqui qual é o meu sentimento a respeito de certos grupos, enfim, da nossa sociedade em geral, mas eu tenho que reconhecer que eu tenho relutância em aproximar-me de certos grupos. Certo? Eu tenho relutância. E estou convencido que todos nós temos relutância em nos aproximarmos de certos grupos da nossa sociedade. Mas Deus salva pessoas, não salva grupos. As pessoas não são salvas em grupos, são salvas individualmente. Meus amigos, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre isto, mas eu ficava por aqui. Pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude, que nos esclareça, que nos ajude a compreender que toda a pessoa precisa ser salva. E toda a pessoa precisa ter o conhecimento dessa salvação. A escolha é de cada um em particular. Mas a oportunidade é dada a todos, seja quem for. A oportunidade é dada a todos. Que Deus nos ajude a perceber isto e que nós possamos ter em nossa vida a vontade de ser colaboradores ativos na salvação da nossa humanidade. Agradecemos ao nosso irmão Carlos Dias e agora temos um momento especial que nos vai ser trazido pela Ana, pela Esther, pela Jéssica e pela Stephanie também. Que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, ainda que eu soubesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse tanta fé que transportasse os montes, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. Ainda que eu desse a minha fortuna a quem precisa, e ainda que entregasse o meu corpo a alguém, para me matar, para me queimar, para me fazer sofrer. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. O amor é paciente e não inveja ninguém. Tem alegria na justiça e na verdade. Tudo sofre, crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Se eu não tiver amor,
Se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. Sem amor eu nada sou. Sem amor eu nada sou. Sem amor.